Olá, seja bem-vindo ao primeiro simpósio latino-americano de cidade, arquitetura e sustentabilidade. Vou dar início à apresentação aqui de soluções de energias limpas que preocupam no longo prazo, né? Eu sou o professor Luiz Fernando Rodrigues Pinto, atuo nos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, né, da Universidade 9 de Julho, a Uninove, em cidades inteligentes e sustentáveis, e na engenharia de produção. Minha formação é engenheiro de produção, engenharia, né, de produção mecânica, com mestrado e doutorado em engenharia de produção pela Uninove, com um período sanduíche na Universidade Politécnico de Bari, na Itália, né? As linhas de pesquisas que eu atuo são voltadas aí à sustentabilidade, economia circular e tecnologias habilitadoras de indústria 4.0. Então, uma satisfação enorme estar podendo compartilhar esse tempo aqui do evento com vocês, tá? Fazer agradecimentos aqui à comissão do evento, em especial à professora Andressa Portela Ribeiro, que foi quem fez o convite, né, abriu portas para que eu pudesse participar do evento. E em segundo aqui, mas não menos importante, a Universidade 9 de Julho, a Uninove, que tem possibilitado, aí, proporcionado todos os recursos necessários aí para que eu desempenhe as pesquisas aí, na área de cidades inteligentes e sustentáveis e engenharia de produção. Ok? Então, vamos dar início aqui à apresentação aqui das soluções de energia limpa que preocupam no longo prazo, né? Contextualizando aqui sobre os tipos de energia. Então, existem diferentes formas de energia, como energia térmica, cinética, potencial, energia elétrica, química, nuclear, eletromagnética, entre outros tipos de energia, né? E cada forma delas possui características e propriedades específicas, e elas são essenciais para a realização de trabalho e para a sustentação da vida, e cada vez mais importante, né? Elas são utilizadas, né, em diversas áreas, como na geração de eletricidade, né, no transporte, movimentação de pessoas, de cargas, no aquecimento, né, de residências, de áreas industriais, na refrigeração, na indústria, né, na manufatura, no processamento, na transformação de matéria-prima em produtos, na área de comunicação, na saúde, né, os hospitais, na agricultura, na educação, no entretenimento, entre outras diversas áreas. Então, a energia ela é essencial para a vida humana, né? Muito bem. Aí, esse gráfico aqui, né, essa ilustração, mostra o uso dos tipos de materiais para geração de energia, né? Então, até meados do século XIX, basicamente era utilizado madeira, né, pelo homem, a lenha, né, para queimar, fazer energia, diversos tipos de energia, né? E aí, a partir de meados do século XIX, foi introduzido aqui, o homem começou a utilizar o carvão mineral, né? No começo do século passado, começou a ser introduzido o petróleo, né, e seus derivados, né, que teve um aumento significativo após a Segunda Guerra Mundial, na década de 60 ali, né, e é importante até hoje em dia, né, como matriz energética, né. A partir do início desse século, teve um crescimento do uso de gás natural e também, né, que está representado na faixa amarela aqui, e essa faixa verde escuro no topo aqui dessa ilustração mostra o crescimento de outras fontes de energia, principalmente as fontes renováveis, né? E uma perspectiva aqui positiva de crescimento dessas novas fontes de energias renováveis, né? Nessa faixa verde escura aqui à direita do gráfico, onde eu estou passando o cursor, né, tendo um papel importante aqui na matriz energética, e aí reduzindo drasticamente aqui o uso de madeira, reduzindo também o uso de carvão mineral, o uso de petróleo, mantendo ainda nessa perspectiva aqui o uso de gás natural, né? Muito bem, esse gráfico PITS aqui mostra como que é o cenário das matrizes energéticas no mundo, um levantamento feito em 2020, né? Pela Agência Internacional de Energia, né? Esse é o gráfico, então, mostrando o cenário mundial, tá? Então, a energia no mundo aqui, basicamente, tem o petróleo e seus derivados, né, como principal matriz, seguido do carvão mineral, que é muito utilizado em termoelétricas para geração de eletricidade, e o gás natural. E aí, matrizes, né, como
hidrelétricas, nuclear com uma participação menor, biomassa também participação menor, né? No Brasil, como que é esse cenário? O petróleo e seus derivados também têm um papel de destaque, né? Com 34,4%, é a principal matriz energética no Brasil, principalmente devido ao setor de transporte, né? Que consome muito petróleo e seus derivados, né? Mas tem uma participação aqui já também importante dos derivados de cana-de-açúcar, né? E as hidrelétricas também com papel importante na geração de eletricidade, né? Então, é possível, nesse gráfico, na sequência aqui, é possível ver um comparativo das matrizes energéticas, né, no mundo e no Brasil. No Brasil, com uma participação quase 50% aqui das fontes renováveis, né, 48,4%, 51,6% de fontes não renováveis, né? Então, há uma tendência de inversão aqui dessa parte verde, dessa primeira coluna à esquerda aqui, fica maior do que essa parte cinza em não muito tempo, né? É bem favorável o cenário brasileiro em relação ao resto do mundo, né? No mundo, 15% da energia consumida é proveniente de fontes renováveis, 85% de fontes não renováveis, né? Então, nesse sentido, o Brasil está em vantagem, apresenta uma condição favorável aqui ao uso de fontes renováveis de energia, né? Isso principalmente aqui pela questão da geração de eletricidade a partir de hidrelétricas e o uso do etanol, né, como um combustível na área de transporte de cana de passeio, né? Bom, entrando de forma mais específica aqui nas matrizes elétricas. Então, aqueles gráficos mostraram as matrizes energéticas e aqui eu vou pôr foco nas matrizes elétricas no mundo, né? Então, a eletricidade, em sua maior parte no mundo, é gerada a partir da queima do carvão mineral, né, nas termoelétricas, né? Em segundo, aqui, o uso de carvão natural. Em terceiro, as hidrelétricas, né? No Brasil, né, 56%, um pouco mais, da eletricidade é gerada a partir de hidrelétricas, mas com uma participação aqui importante também da energia eólica, né? A eletricidade que é transformada a partir da força dos ventos, né? Do uso dos aerogeradores e também um tipo de energia que vem crescendo também no Brasil, que é o uso da energia solar, né? Fotovoltaica, com uma característica diferente. A energia eólica, basicamente, são parques eólicos, né, e que são gerados grande quantidade de energia e essa energia é lançada na rede. No caso da energia solar, né, a gente costuma chamar de a produção no varejo, né? Então, a gente não tem tantas usinas de geração de energia solar, de eletricidade, né, a partir de placas solares no Brasil. Existem, mas não é sua maioria. Aqui no Brasil, a energia solar, em sua grande parte, é promovida, que é gerada a partir das placas instaladas em residências, né? Então, essa energia gerada em pequena porção, né, pequena potência, aí é lançado na rede também, né, mas não em grandes usinas, e sim nas residências. Mas são duas matrizes aqui que têm se destacado e têm crescido no Brasil, né? E por que é importante valorizar as fontes de energias renováveis, né? A substituição de matrizes não renováveis por fontes renováveis. Existem várias vantagens, né? Mencionei apenas 3 aqui, mas não está restrito a esses 3 aspectos, né? Primeiro, sustentabilidade ambiental. As fontes de energia renovável têm impacto ambiental significativamente menor em comparação a fontes de energia não renovável, né, como carvão, petróleo, gás natural, né? Um segundo aspecto aqui, a segurança energética, né? Ao reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados, os países, né, eles podem fortalecer sua autonomia energética e diminuir os riscos associados à volatilidade dos preços e ao fornecimento instável, né? Um exemplo recente aqui é o caso aí dos países europeus que dependem, né, do combustível proveniente da Rússia, né? E aí, com o advento aí dos conflitos da Rússia com a Ucrânia,
os países europeus têm enfrentado problema com abastecimento e ocasionado inflação devido ao aumento do preço dos combustíveis, né? Restrição de acesso. Então, o aspecto de segurança energética é importante também, é um ponto a ser considerado. E um terceiro ponto que eu levantei aqui é um alinhamento com o compromisso, né, de acordos internacionais, como o Acordo de Paris, sobre mudanças climáticas, né? Então, ao promover a transição para uma economia de baixo carbono, os países demonstram sua responsabilidade global e contribuem para os esforços coletivos de combater as mudanças climáticas. Muito bem. Então, nessa apresentação de hoje, eu vou pôr foco, tá, em dois tipos de energia. A eletricidade, né, gerada a partir da energia eólica, e também, no final aqui da apresentação, vou comentar sobre a energia gerada a partir das placas fotovoltaicas, né, energia solar fotovoltaica. A energia eólica é conhecida, né, pelo homem, né, há mais de 3.000 anos. Inicialmente ela era utilizada em cataventos, né, para moer grãos, para bombear água, e também, né, a força do vento era utilizada para a movimentação de barcos à vela, né, transporte de pessoas e cargas, né. No final do século passado, né, no início da década de 90, a energia eólica tomou um impulso nunca antes experimentado. Apesar do primeiro aerogerador ter sido desenvolvido, né, em 1888, nos Estados Unidos, em Cleveland, Ohio, né, e a potência daquele primeiro aerogerador era de 12 kW. Né? Então, apesar de já ser uma tecnologia centenária, aí, né, ela foi pouco explorada no século passado, né? Principalmente porque pelo lobby ali das empresas de petróleo, do uso do carvão mineral, né? Então, mas com a preocupação com a sustentabilidade, com os impactos ambientais que tomaram aí no final do século passado, a energia eólica foi impulsionada aí e tem tido um crescimento exponencial aí nos últimos anos, né? No entanto, a importância da energia eólica, das fontes de energias renováveis, isso é notório, né? O crescimento exponencial dessas fontes de energia já acho que não requer maior detalhamento. O ponto aqui da apresentação é a preocupação com o uso dessa tecnologia. Ok, ela é importante, a gente tem que incentivar, tem que ter estímulos à geração de eletricidade a partir da energia eólica, mas alguns pontos precisam ser colocados aqui como preocupação para que a área acadêmica, as pesquisas avancem no sentido de melhorar o ciclo do produto como um todo, né? Então, vou colocar aqui na sequência algumas preocupações do avanço da energia eólica, tá? Só para ilustrar aqui para quem não está tão acostumado aqui com esse tipo de equipamento, a foto ilustra o topo, né, a parte mais alta de um aerogerador. Então, basicamente, tem uma torre aqui, né, onde está mostrando, o cursor está mostrando, tem uma torre que sustenta, né, essa parte aqui da nacelle, que é a parte traseira, onde fica o gerador mesmo em si, né, o hub, que é onde essa parte central onde fixa, né, onde é fixada as 3 pás, né? Então, o aerogerador normalmente utiliza 3 pás. Então, essas pás são fixadas no hub e é uma parte móvel que gira, né? E esse movimento cinético aqui, ele é transformado em eletricidade dentro da nacelle, e essa eletricidade gerada, ela abastece a rede, né, por meio de cabos que descem aqui no centro da torre, tá? Então, a fabricação dos componentes mecânicos de uma turbina, né, envolve processos considerados geradores de poluição ambiental, né? Então, por exemplo, os processos que estão inseridos aqui na produção desses componentes, né, fundição, né, e proteção anticorrosiva por aspersão térmica e base de zinco, né? Então, processos aqui que requerem atenção no sentido de reduzir o impacto ambiental. E aqui a gente está falando de uma quantidade de massa bem significativa, né? Só para que vocês tenham ideia, uma nacelle,
essa parte traseira aqui, ela pesa entre 120 a 200 toneladas, dependendo da sua capacidade de geração. O hub de 40 a 60 toneladas e o conjunto de pás aqui de 36 a 60 toneladas. Né? Então, totalizando aqui, esse conjunto que fica suspenso na torre, de 170 a 280 toneladas. E estão montados aqui de 90 a 120 metros, né, de altura do solo. Esses dados aqui se aplicam a turbinas instaladas no continente, né, onshore. Né, os valores são diferentes para turbinas instaladas no mar, né, offshore. Tá? Muito bem. Então, o ciclo de vida de uma turbina eólica, tá? A vida útil projetada das pás de turbinas eólicas gira em torno de 20 a 25 anos. Esse é o tempo estimado aí pelos fabricantes. Né? Atualmente, a opção observada para o descarte em final de vida desses componentes são aterros sanitários. Né? Então, deu o tempo de vida, ou por algum motivo a pá precisou ser substituída, problema de manutenção, de colisão de aves, né? A empresa leva uma pá nova, né? Desinstala essa pá danificada, desce e ela é encaminhada a aterro sanitário. Né? Agora, nos próximos 25 anos, está projetado um volume de 225 mil toneladas por ano de descarte de resíduos de pás, né? O que é um volume muito expressivo, né? Significativo aqui. Ou seja, 225 mil toneladas por ano enviadas a aterros sanitários, que a gente sabe que é um recurso que também é difícil hoje em dia nas cidades. Né? Tem cidade em centros urbanos aqui que nem tem mais espaço para aterros sanitários. Né? Então, a apresentação de hoje vem no sentido de mostrar essa preocupação. Até então, a gente não tem sentido esse impacto tão significativo porque as primeiras usinas eólicas no Brasil foram instaladas ali no final da década de 90, no começo dos anos 2000. Então, agora que a gente está sentindo, né, começando a sentir o impacto das primeiras fases em final de vida que estão sendo descartadas. Né? Mas com o crescimento, com o avanço aí das usinas eólicas, esse volume tende a aumentar significativamente e vai causar um caos aí se não forem tomadas medidas para a circularidade desse material. Né? Então, o ideal é uma destinação sustentável para esses resíduos. Encaminhar esse material a aterros sanitários definitivamente não é uma destinação sustentável. Né? Aqui a ilustração mostra algumas pás aqui depositadas no solo. Né? Então, essas ilustrações aqui mostram as pás, aqui são os pinos de fixação das pás no hub. Uma projeção global aqui de resíduos de pás de turbinas eólicas até 2050, né? Uma quantidade por ano, isso aqui no mundo, tá, pessoal? Não é um valor exclusivo do Brasil, mas para que vocês tenham ideia, o gráfico aqui mostra as colunas em laranja, que remete à substituição das pás devido à manutenção e serviços, e as colunas em azul, as pás em final de vida, devido a ter alcançado ali seus 20, 25 anos mesmo de expectativa, né? Então, aqui em 2023, aqui, né, esse levantamento aqui, com um volume ainda maior de descarte de pás devido à manutenção e serviços, mas em pouco tempo, né, 2029, 2030, vai ter uma inversão. Então, a quantidade de pás, porque já alcançou os 20, 25 anos, né, vai ser maior do que as pás que são substituídas devido à manutenção e serviços. E perceba como é exponencial aqui o crescimento de pás em final de vida. Lembrando que, em algumas situações, né, as pás elas ainda têm uma condição de funcionamento, mas devido ao avanço tecnológico, né, algumas usinas têm substituído as pás
por pás maiores, né, com maior capacidade, por turbinas maiores, com maior capacidade, para aproveitar o vento, né? Então, alguns aerogeradores têm sido substituídos não porque tenham alcançado os 20, 25 anos, né, de vida útil, mas pela obsolescência tecnológica, né? Então, o avanço tecnológico também tem contribuído para encurtar esse tempo de vida dos aerogeradores, né, em algumas situações aqui. Então, realmente é uma projeção que preocupa, né? É necessário criar situações, né, criar processos, tecnologias para o reaproveitamento desse material em final de vida, né? Aí a ilustração aqui, essa figura ilustra, né, como que é o ciclo aqui de vida das turbinas eólicas. Basicamente estão começando aqui pela extração de matéria-prima. As pás de turbina eólica, que é o componente aí de maior dimensão, né, e que preocupa mais, né? Ela basicamente ela é feita de um compósito ali, né, de resina e fibra de vidro, e então é feita a extração de matéria-prima, é feita a transformação, né, dessa matéria-prima no produto em si, na pá de turbina eólica. Essas pás são transportadas até o local das usinas e é feita a instalação, né? O aerogerador, ele tem um tempo ali de operação, né? Tempo de vida de operação e de manutenção, e aí chega no end of life, no final de vida, né? O que fazer com esse final de vida, né? No final de vida, atualmente, em sua maioria, maior parte, o que acontece no mundo é a destinação das pás para aterros sanitários, né? Então, apesar de pesquisas terem avançado no sentido de mostrar algumas condições, alguns métodos para o reaproveitamento do material em final de vida, né? Essa ilustração mostra a economia circular comparada a um ciclo linear, né? Então, no final de vida, né, os aerogeradores eles são substituídos por aerogeradores de maior potência, mais tecnológicos, né? Então, pesquisas aqui, eu peguei como referência uma dissertação de mestrado que foi conduzida pelo aluno Plínio Santamori, né? Eu orientei essa pesquisa lá na engenharia de produção, no mestrado em engenharia de produção, né? E ele fez um levantamento teórico aqui e entrevistas com especialistas na área, né, de energia eólica, em que foram levantadas algumas possibilidades de reaproveitamento dessas pás de turbina eólica, né, em final de vida, né? Então, essas pás elas poderiam ser enviadas ao mercado secundário, ou seja, em áreas que trabalham com aerogeradores de menor porte, ou que em áreas remotas aí que requerem um aerogerador, mas que não tem, que precisam de um equipamento com menor preço, né? A arquitetura urbana também é um outro tipo de aplicação dessas pás, né? Na sequência eu vou mostrar algumas fotos aqui relacionadas ao uso dessas pás na arquitetura urbana, né? O reaproveitamento da matéria-prima, do compósito com a fibra de vidro, a resina com a fibra de vidro, né? Ou então ainda a recuperação de energia por meio de pirólise, leito fluidizado, solvólise, a queima, né? E o reaproveitamento das cinzas. Então, existem, né, já na literatura algumas pesquisas que indicam soluções aqui para o reaproveitamento dessas pás em final de vida. Mas, na prática, o que é observado é que ainda não tem acontecido em grande volume, né? Na prática, essas pás elas têm sido encaminhadas a aterros sanitários, né? O que remete a uma economia linear, né? A extração de matéria-prima, a transformação dessa matéria-prima nas pás, no produto em si,
o uso do material, do produto e o encaminhamento desse material em final de vida ao aterro sanitário. Então, o que é muito ruim, né? Precisamos promover uma economia circular, o retorno desse material em final de vida para que seja reaproveitado, né? Então, aqui a estrutura de destinação de resíduos de base de turbina eólica, né? Então, para o redimensionamento, mercado secundário, então a utilização de turbinas de menor potência ou reinstalação em outros parques eólicos, a remanufatura para aplicações diversas da original, ou ainda a reciclagem da matéria-prima ou disposição, a utilização de matéria-prima processada por meio mecânico, químico ou térmico, a incineração ou descarte em aterro sanitário. O levantamento feito lá na dissertação do Plínio, né, que indica aqui, então, as formas de utilização, o reuso das pás no mercado secundário, né, ou utilização em mobiliário urbano, tal, e a reciclagem de diversas formas, como aditivo na indústria cimenteira, na incineração para recolher as cinzas, né, ou para reforço de resinas poliméricas, para ser utilizado em base de estradas, na fabricação de asfalto, né, na isolação térmica e acústica, na fabricação de madeira artificial, também como matéria-prima para filamentos de impressão 3D, também pode ser utilizado como dormentes para ferrovias, né? Esse material reciclado, né, de pás de turbinas eólicas pode ser utilizado também em adição em concreto, a utilização em instalações de arquitetura e material industrial para enchimento, além da sua queima para recuperação de energia, né? E aí, no último caso, né, o descarte em aterro sanitário. E aqui, algumas figuras que mostram o uso das pás de turbinas eólicas na arquitetura urbana, né? Então, ao longo do mundo aí, a gente tem algumas situações de parques, né, as turbinas eólicas, as pás, né, de turbinas aqui cortadas para ser utilizado em parques, né, entretenimento aqui, diversão da criançada, né. Também serve como bancos aqui, né, uma obra aqui para arquitetura urbana, ou ainda nessa figura de baixo que mostra as pás de turbinas eólicas recortadas aqui, servindo de cobertura para pontos de ônibus, né, ou para praças também, né? Muito bem. Então, aqui algumas sugestões de aplicações das pás de turbinas eólicas em final de vida. Então, esse é um levantamento teórico, né, que os especialistas lá na pesquisa de mestrado identificaram que no Brasil ainda é algo muito distante e que as pás que começam a ser substituídas são encaminhadas a aterros sanitários, né? Então fica aí a atenção, algumas sugestões e até para pesquisas futuras aí, o pessoal está investigando aí possibilidades, né? Testando essas condições aqui, essas formas de utilização que foram levantadas na literatura e que podem ser testados na prática aí por pesquisas acadêmicas. Muito bem. Uma outra preocupação é sobre os equipamentos aqui utilizados na energia solar, principalmente as placas fotovoltaicas, né? Porque a energia solar ela pode ser aproveitada, né? Tanto energia solar fotovoltaica como energia solar térmica e a heliotérmica. Mas o foco aqui da apresentação são as placas, os módulos, né? Utilizados na energia solar fotovoltaica. Tá? E aí eu trouxe à tona aqui uma reportagem recente da BBC, né, lá na imprensa inglesa, sobre os painéis solares, né? Então, aqui o título da matéria lá da BBC foi da semana passada, dia 4 de junho de 23, né? A preocupação aqui com os painéis solares em final de vida, né? Um ecodesastre aqui, né? Prestes a acontecer, né? Muito bem. Então tá falando assim, olha, a energia solar
ela é importante, né, para a redução de emissões de carbono, mas é preciso um olhar aqui, uma atenção especial a esses módulos, a essas placas fotovoltaicas em final de vida, né? Então, aqui nessa reportagem, foi consultado um especialista, né, o Hong Deng, e ele comentou o seguinte: o mundo instalou mais de 1 terawatt de capacidade solar. Os painéis solares comuns, eles têm uma capacidade, hoje em dia, tá? Os mais recentes aí de 400 watts, uma tecnologia mais antiga aí tinha uma potência bem menor, né? 250, 300 watts, mas considerando que nós temos hoje aí de 400 watts, e uma capacidade, uma potência instalada de 1 terawatt, isso representa, né, que podemos contar os telhados contando, né, as instalações em residências, em fazendas solares, que pode haver mais de 2,5 bilhões de painéis solares, né? Como ele chegou nesse valor de 2,5 bi, né? Na potência instalada aqui de 1 terawatt, dividido por 400 watts de potência de cada módulo, né, de cada painel. Então, 2,5 bilhões de painéis instalados, né, no mundo, né? Então, de acordo com o governo britânico, existem dezenas de milhões de painéis solares no Reino Unido, mas falta infraestrutura especializada para descartá-los e reciclá-los, né? Então, os painéis fotovoltaicos também, eles já começam a preocupar, né? E mostrando aqui a composição desse painel fotovoltaico, né? A maior parte do sistema pode ser reciclado, pois um modelo comum, né, de módulo fotovoltaico de silício é composto de 78% de vidro, 10% de alumínio, né, a estrutura em si, 7% de plásticos, 5% são metais e semicondutores, né? No entanto, ainda não foi possível encontrar produção em larga escala de sistemas fotovoltaicos, né, que utiliza recursos reciclados. Essa afirmação aqui foi coletada do artigo do Deng et al., né, de 2019. Tá? Então, ele identificou que ainda não é utilizado uma produção em larga escala de sistemas fotovoltaicos que utilizam esses recursos reciclados, né? Então, a reciclagem de painéis fotovoltaicos é pouco atrativa economicamente devido à dificuldade de separação de materiais e o seu baixo custo, né? O que não garante o retorno financeiro da reciclagem. Então, a questão econômica, principalmente, né, é uma barreira, aí, é uma restrição, um dificultador para o reaproveitamento desse material, né, em final de vida. Então fica aí, né, assim como lá para as pás de turbinas eólicas e para as placas fotovoltaicas, que também tem uma estimativa de vida bem parecida, né, de 20, 25 anos, essa preocupação. Aqui no Brasil nós também já começamos a encarar os primeiros descartes aí de placas fotovoltaicas, que assim como nas pás de turbinas eólicas, né, no sistema fotovoltaico também tem essa questão da obsolescência tecnológica. Então, existe o avanço das placas. Então, numa mesma área, uma placa mais moderna consegue gerar até o dobro da eletricidade de uma placa, né, de 15, 20 anos atrás, né? Então, de 10, 15 anos, então a placa ela é substituída não pelo seu tempo de vida de 20, 25 anos, mas pela obsolescência tecnológica, né? Então, esse tempo de substituição de final de vida pode ser encurtado também nesse aspecto. Então, iniciativas de reciclagem ou estímulos de reciclagem das placas, dos painéis fotovoltaicos é importante também, tá? Então, nesse sentido, para a energia eólica, para a energia fotovoltaica, a gente precisa ter uma sinergia ali de ações do poder público, né, promovendo estímulos, incentivos para que a gente tenha a circularidade desse tipo desses materiais, né,
formas de reaproveitamento desses materiais em final de vida, né? De empresas que tenham interesse, né, que sejam estimuladas aí para fazer esse tipo de reciclagem, de reaproveitamento, a responsabilização de empresas, de produtores, a atratividade que esse tipo de reaproveitamento pode ser causado aí para empresas, a pressão da sociedade também por esse tipo de demanda é importante, né? Nós, como pessoas, precisamos estar atentos a esse tipo de problema, né? E exigir soluções, né? E para fechar aqui a apresentação, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para reflexão, tá? Então, o futuro sustentável das energias renováveis, ele requer atenção ao ciclo completo, tá? Então, hoje a gente fala em energia limpa, energia renovável, pensando só na geração da eletricidade em si. Mas não, a gente tem que olhar o ciclo completo, desde a produção dos componentes desses equipamentos de energia renovável até a sua destinação, tá? Então, a visão, a perspectiva desse ciclo completo é importante, né? E também um legado que deixaremos para as próximas gerações, né? Para as gerações futuras, tá? Então, essa é a mensagem final que eu deixo aqui, sobre soluções de energias limpas que preocupam no longo prazo. Vamos nos atentar aí a esse problema que vai crescer exponencialmente no Brasil, no mundo, e que a gente precisa criar mecanismos para mitigar aí esse impacto ambiental, tá certo? Então, por favor, não entendo que é uma crítica à energia renovável, de jeito nenhum. Precisamos muito da energia eólica, da energia solar, mas também precisamos criar tecnologia para o reaproveitamento desse material em final de vida, tá certo? Ações aí que ficam para a área acadêmica, a área de pesquisa, para o poder público, para empresas, né? Vamos trabalhar de forma conjunta aí para encontrar soluções viáveis, técnica e economicamente, nesse sentido. Tá certo? Então, eu fico por aqui. Eu agradeço demais a atenção e uma boa continuidade de evento a vocês. Obrigado.